Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem através da TV Assembleia, senhores presidentes aqui do plenário. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna porque a semana passada nós recebemos aqui na nossa Casa de Lei o secretário de Assuntos Fundiários do Brasil, ligado à Secretaria de Agricultura da nossa ministra Tereza Cristina. Uma grande pessoa, amiga, pessoa muito distinta, conhecedor do setor produtivo, o senhor Naban. E com ele veio aqui o presidente do INCRA, doutor Marcelo, e também o ouvidor agrário, para tratar de assunto fundiário no Brasil. E Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, foi o 8º estado que o secretário Naban compareceu. Conhecedor de todos os problemas do setor produtivo, do direito de propriedade, do que acontece nesse país, o desmando, a falta de respeito, a desordem, e precisa de colocar o país em lugar de tranquilidade ao direito da propriedade e também ao setor que trabalha e produz no campo. E Mato Grosso do Sul é um estado que, desde 1972, quando foi criado em Dourados o Conselho Missionário Indigenista, e o saudoso professor universitário de Campo Grande, Antônio Brandi, que saiu aleatoriamente pontuando em todas as cidades, em especial do sul do estado, como se tivesse ou se houvesse uma reserva indígena desativada. E tem vários pontos no município de Carapó, Mambai, Iguatemi, Japorã, Rio Brilhante, Dourados, que está lá um ponto e começou a fazer um estudo antropológico para tentar passar essas propriedades privadas através de estudo antropológico, através do Ministério da Justiça, através do Conselho Missionário Indigenista, através de ONGs que pensam dessa forma, e criou um embaraço jurídico. E hoje o estado de Mato Grosso do Sul tem 144 propriedades rurais invadidas por índio. E além de estar invadida, o produtor rural, ele está dentro da propriedade, trabalhando, produzindo, e o índio acampado em casa, em barracas de lona. Daqui para Dourados tem 2 propriedades, uma da família Cerveira, titulada antes da proclamação da República, e outra fazenda na entrada do distrito de Bocajá, onde está lá o produtor trabalhando e os índios ao lado em barraca e tendo atendimento paralelo a isso. Então, o secretário veio aqui para pôr em ordem. Por quê? Quando fala em terra indígena, subentende-se que essas propriedades rurais invadidas em estado de estudo, ela não é ainda patrimônio da União, porque o índio não é proprietário, o índio é usufrutuário da terra para ele viver e tratar da sua família. Ele não tem escritura. Aliás, tinha escritura. No passado, quando essas reservas que estão aí foi titulada pelo governo do estado, ela foi titulada não para o índio José ou João ou Pedro, foi titulada para a etnia. E isso, em 1967, no governo militar, aboliu o serviço de proteção ao índio e criou a famigerada FUNAI, e colocou o patrimônio dos indígenas, das etnias, no patrimônio da União, e o índio ficou como usufrutuário da terra, tutelado pelo governo federal. Então, aí começou esse desmando de estudo, vários ministros, José Eduardo Cardoso, Tarso Genro, José Gregório, Iris Rezende e tantos outros, que nós fizemos várias reuniões com o ex-governador André Putinelli, criamos aqui um fundo, que ninguém ia pôr dinheiro no fundo,
foi criado aqui um fundo para que pudesse comprar terra e passar a escritura para a União e ampliar para os índios usarem. E com isso, tem um sistema nacional que chama CEGEF. Ele é plotado em cima das propriedades privadas apenas porque está fazendo um estudo com a possibilidade dela se transformar em reserva indígena e agregar ao patrimônio da União. Criou esse embaraço nas propriedades privadas, chega no INCRA para fazer o georreferenciamento exigido pela lei. O senhor não pode fazer o georreferenciamento da propriedade. A sua propriedade consta no CEGEF nacional, na FUNAI, que é terra de índio. Aí, se você pedir para o governo federal a certidão de propriedade, ele não tem, porque ele não é dono. O dono é o proprietário. Inclusive, essas terras invadidas, imagine os senhores que estão me assistindo e me ouvindo. O proprietário tem a certidão, hipoteca no banco e pega o financiamento e toca a lavoura com o índio dentro da propriedade. É um dos maiores absurdos jurídicos que eu conheço no mundo, porque a invasão, ela é crime. Quem invade o que é do outro está cometendo um crime. Então, baseado nisso, veio aqui o secretário de Assuntos Fundiários, Dr. Naban, falou aqui ao vivo para a comunidade, foi todo filmado, estava aqui vários produtores rurais de Carapó que sofreram na pele invasão em sítio de 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Os indígenas, houve infelizmente o assassinato de um, mas os indígenas queimaram uma máquina colhedora, queimaram 2 carretas, queimaram o carro da polícia, tomaram as armas da polícia, e isso ninguém ouve falar internacionalmente. Você não vê uma vírgula na Suíça, você não vê uma vírgula na Holanda, você não vê em Portugal, você não vê na França, em lugar nenhum. Você não vê nada disso. Mas quando acontece alguma coisa igual agora, infelizmente, ceifou a vida de um indígena no Piauí, isso vai para a ONU. Vai para a ONU, só que não fala que o fazendeiro ou o madeireiro que estava invadido, que está errado, para tirar a madeira, também foi morto no confronto. Mas do produtor rural não fala nada. Dos 2 policiais que foram assassinados por um índio na margem do Rio Dourados, nunca houve uma fala. Está lá os filhos herdeiros e as viúvas sustentando os seus filhos, e os 2 policiais sepultados. Isso ninguém fala nada. Então eu faço uso nessa manhã da tribuna para dizer que a esperança da legalidade, do cumprimento da lei, da ordem, está nessa atual gestão agora do governador, do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele acha que o índio tem que produzir, ele acha que o índio tem que ter investimento, ele acha que o índio tem que ter incluído na sociedade, como todos os brasileiros, que eles são os primeiros. Inclusive, no norte do Mato Grosso, hoje, já tem mais de 50 mil hectares de terra plantando soja, em parceria de produtor rural com os indígenas. Já tem muito indígena formado agrônomo, técnico agrícola, trabalhando em fazenda e também produzindo em suas terras. Então, a esperança agora é que realmente esse sistema CEGEF, ou CIRS, como é dito, que é o órgão que representa, que é a FUNAI, falamos aqui com o doutor Marcelo, seja tirado em cima das propriedades, que não é de domínio da União, não é patrimônio da União, e sim do setor produtivo, seja banido para que as pessoas possam fazer o georreferenciamento, possa fazer seus financiamentos, possa continuar trabalhando. E que resolva, senhor presidente, de uma vez por todas, a desobstrução dessas áreas, que
tire os invasores, que acham uma alternativa, ou comprar terra, ou arrumar a terra da União devoluta para colocar os índios para eles viver com dignidade e com respeito às leis brasileiras. Porque se qualquer uma pessoa invadir uma reserva indígena, no outro dia está na cadeia, a Polícia Federal vai lá e prende. Então não existe um peso e duas medidas no mesmo país. O índio invade, é aplaudido, fica 10, 20 anos, igual a fazenda do seu Jacinto, já falecido, que está invadida há 20 anos. Igual a fazenda do finado Pio Silva, morreu sem ver a fazenda desobstruída, agora ganhou na justiça, está lá invadida há 20 anos. Eu tenho uma que foi invadida em conjunto com mais 32 produtores rurais no município de Carapó. Essa, felizmente, o Supremo Tribunal Federal anulou a portaria e disse que a terra não é indígena, mas está lá em cima, plotado, como se fosse terra indígena, impedindo o produtor rural de trabalhar, produzir e fazer a sua documentação legalizada perante as leis brasileiras. Então, eu quero dizer que foi salutar a vinda aqui do Naban, a vinda do ouvidor, a vinda do novo presidente do INCRA, da FUNAI, certo? Hoje, a gente tem uma esperança de que esse país entra no trilho do progresso, do desenvolvimento, do respeito às leis e do cumprimento da Constituição. Porque da forma que estava esse Brasil, ideologicamente administrado, estava com dificuldade. E o preço muito alto, deputado Zé Carlos Barbosa, o custo financeiro que foi gasto para desobstruir essa área de 11.400 hectares em Carapó, foi um absurdo pago do trabalho dos produtores rurais. Mais de 2,5 milhões de honorário para advogado e 19 anos para desobstruir no Supremo Tribunal Federal, que atestou que a propriedade não é indígena e já transitou em julgado, mas continuam os índios dentro da terra, em uma parte, com toda a infraestrutura de dinheiro público em terra privada, lá na região de Carapó. Então, eu acho que para que isso seja concretizado e que o respeito volte a reinar no nosso Brasil, a esperança nossa é muito grande hoje no ministro Sérgio Moro, da Justiça, na ministra Tereza Cristina, no secretário de Assuntos Fundiários, doutor Naban, pelo seu conhecimento, e que isso possa voltar a ter paz, a ter credibilidade para que o agronegócio deixe de ser prejudicado com essas invasões que há aqui no Mato Grosso do Sul. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.